E aí galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente utiliza Dynamic Blocks no Terraform. Eu acho que Dynamic Blocks foi uma das coisas mais difíceis que eu tive para entender no Terraform, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente utiliza eles para a gente fazer o delegation em algumas subnets. Quer saber mais? Então fica ligado e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, galera. Antes da gente passar aqui para explicar como é que funciona mesmo o Dynamic Blocks, eu vou estar mostrando para vocês um exemplo utilizando um Azure Subnet. Primeiro a gente tem que identificar aonde que a gente vai conseguir usar o Dynamic Blocks. Então, o Dynamic Blocks sempre vai poder ser usado num recurso que é um bloco pertencente a outro recurso. Então, eu não tenho nenhum tipo de resource aqui no Terraform para o provider da Azure que deixa eu criar um delegation. Ele vai estar sempre internamente atribuído a uma subnet. Como que eu descubro se esse cara aqui vai aceitar um delegation? Se eu buscar aqui um delegation, não, Dynamic Block. Se eu pesquisar aqui o delegation, a gente vai notar que ele vai ser sempre do tipo bloco. Então, ele é um bloco com alguns parâmetros que pertencem àquele recurso. Qualquer recurso da Azure, da AWS, de qualquer provider, e tenha esse cara definido como um bloco, você consegue usar uma lógica com for each para usar o Dynamic Blocks. Bom, vamos aqui agora então para a definição do Dynamic Blocks. Como que esse cara funciona? Aqui no exemplo que ele dá, ele tem o mesmo recurso, settings, igual a gente tinha lá no delegation da nossa subnet, e aqui ele faz uma lógica para usar o Dynamic dentro do settings, fazer um for each, para você conseguir controlar os parâmetros que vai dentro desses settings, cria um content, e dentro do content vai ter os parâmetros que tinha normalmente aqui no settings. Algo que já vai ficar um pouco mais fácil. Bom, aqui no nosso Terraform, eu criei um lab.tf, que depois eu vou excluir, que é basicamente uma cópia lá da documentação do Terraform com o delegation. E a gente vai estar criando aqui o nosso Dynamic Blocks para o delegation. Então vamos lá. Primeira coisa que ele diz, a gente tem que criar um bloco do tipo Dynamic. O bloco do tipo Dynamic, ele sempre vai ter o nome do bloco anterior, que é que a gente vai estar substituindo de forma dinâmica. E dentro dele aqui, a gente vai ter um content. O que é esse content? É basicamente tudo que tem aqui dentro. Então eu vou jogar esse aqui para dentro e esse aqui também para dentro. Beleza. Até aqui, tudo bem. Por que ele está dando esse erro aqui para mim, né? O Dynamic Block, a gente só consegue utilizar com um for each. Então, se eu colocar aqui um for each, ele já para de reclamar para a gente. Então, é basicamente isso. Então, sempre que tiver um bloco, o nome dele do Dynamic vai ser o nome do bloco, e o conteúdo do bloco, que no caso aqui era o delegation, eu vou jogar dentro do content. Joguei aqui dentro. Resolvi. Já consigo usar Dynamic Block. E quando que é legal usar isso aqui? Por exemplo, você está criando de forma dinâmica inúmeras subnets. Você está criando, sei lá, subnet de banco, subnet de web app. Você precisa fazer um delegation para ele se integrar com a tua subnet, com a tua VNet para algum recurso, fazer chamada interna e ter controle interno ali. Então, por exemplo, deixa eu deletar esse cara aqui. Aqui eu já deixei uma lógica criada para mostrar para vocês. E nesse caso aqui eu estou fazendo o mesmo delegation que a gente fez para um web app. E a gente está fazendo aqui um server farms, que é a delegation que tem que ter para o web app. Como que é a lógica por trás desse cara aqui? Vou abrir variáveis aqui do lado. Esse cara, basicamente, eu criei uma variável do tipo subnets, com a descrição subnets, do tipo mapa. Passei alguns parâmetros aqui para ela, e aqui eu consigo controlar se essa subnet vai ou não vai ter a delegation para a web app. Então, se eu vier aqui agora, eu já dei um Terraform Apply aqui. Vou dar um plano só para validar que não teve alteração. Beleza. Já retornou aqui para a gente, no changes. Então, o que esse cara aqui está fazendo? Eu criei uma variável com o meu mapa
definir alguns parâmetros aqui que eu preciso para criar a minha subnet. Então, eu quero selecionar o nome dela. O recurso vai ser sempre o mesmo, porque eu criei um recurso aqui para centralizar toda a parte de rede. A VNet vai ser sempre a mesma, então eu não coloquei aqui. E o que altera de uma VNet para outra é o prefixo, no caso CIDR, de cada uma das minhas subnets. E eu passo ele aqui. Se eu quisesse, por exemplo, incluir uma nova subnet agora, eu vou criar aqui uma nova subnet. Tipo, subnet 3. Vou colocar aqui 3, vou colocar aqui 3. E agora essa subnet eu vou destinar para usar o meu web app, então eu preciso ter uma delegation. Vamos dar aqui um Terraform pleno. Aqui agora ele já mostrou pra gente que ele vai criar uma nova subnet com o range que eu quero, e agora vai ter o delegation. Isso aqui é muito legal, porque você nunca mais precisa mexer nessa lógica aqui, basicamente. Você só precisa incluir subnets, incluir o parâmetro que você quer e aumentar. Vamos dizer que vai ter um outro caso onde você também precisa integrar um banco de dados que é SaaS. Você precisa pegar, sei lá, um Manage Instance SQL e integrar com a sua subnet. Então, ela também vai precisar de um delegation, só que agora não é do tipo web app. Ela precisa de um delegation para o banco. Como que a gente faz? Eu já deixei um bloquinho pronto aqui para a gente não perder muito tempo. Beleza? Então, eu já coloquei aqui o meu outro delegation. Olha que legal esse delegation. Eu estou usando o mesmo parâmetro para o Terraform. Mas qual que é a lógica? Se eu não tiver uma variável dizendo que é true para eu criar esse delegation aqui no meu código, ele joga nada. Então esse bloco inteiro aqui não existe. Tanto para a subnet 1 quanto para a subnet 2 que não tem delegation, nenhum dos dois blocos aqui vai rodar. Para a subnet 3, eu vou ter o delegation para o web app. E agora aqui para a minha subnet 4, eu vou trocar aqui para ter subnet 4 e eu vou ter um delegation de SQL. Se eu der um pleno aqui, então aqui ele já trouxe aqui para gente. Ele vai criar na nossa subnet 3 com esse prefixo o delegation para o web app e na nossa subnet 4 com esse prefixo o delegation para o nosso banco de dados SQL Manage Instance. Então, com isso aqui, você já consegue fazer uma lógica para selecionar quando você quer usar cada uma das funções aqui, fazendo essa lógica de true ou false. Facilita bastante a vida. Mas vai ter casos onde vocês vão precisar passar todos esses parâmetros de forma dinâmica. Em vez de você criar toda vez um recurso, você só vai mudar o delegation. Por exemplo, num Application Gateway, onde você vai ter várias entradas de vários sites, vários domínios, e você precisa controlar apenas a parte do Dynamic Block. Deixa eu dar um apply aqui, para mostrar para vocês lá na cloud, onde que você vê esse delegation. Beleza, já criou lá as nossas subnets. Deixa eu mostrar aqui para vocês então na cloud como é que fica. Bom, aqui na cloud então eu já estou no meu RG, na VNet, onde eu criei aquelas subnets. Está expandindo ela aqui. A gente vem aqui em subnets. A gente já tem aqui que a minha subnet 1, 2 não tem nenhum tipo de delegation. A subnet 3 está definida para os web apps e a 4 para o SQL Managed Instance. Bom, com isso a gente chega no final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.